Olá! Vamos então resolver um exercício sobre movimento plano geral para corpos sólidos. Em nosso caso, nós vamos trabalhar com barras. Trata-se de um problema de uma manivela, uma biela e um pistão. Vamos até fazer algumas anotações para maior clareza. Então, essa aqui é a manivela, essa aqui é a biela e esse aqui é o pistão. Tá? Eu vou localizar aqui uma imagem melhor para nós entendermos mais claramente. Aqui está ele, ó. É um pequeno vídeo que mostra o movimento. Então, esse eixo aqui é fixo. O pistão ele está numa guia fixa, pode ver que ele só tem movimento ascendente e descendente, então ele sempre está na mesma guia. Vamos voltar aqui. E quem se move aqui é a manivela, que é esse eixo, essa pequena barra aqui, e juntamente a biela também sofre movimento de rotação. Tá? Então nós temos um sistema eixo, manivela, biela e pistão, tá? Lembrando, acabei voltando aqui, mas tudo bem, deu para perceber claramente ali o nosso trabalho. Então nós vamos determinar alguns movimentos dessas partes. Vamos ler agora, já entendemos o que é cada uma delas, né? Vamos ler o problema agora. Então no sistema motor da figura, a manivela AB possui uma velocidade angular constante de 2000 RPMs. Então isso é dado para nós e ela é no sentido horário, ou seja, está entrando ali na tela do computador, regrinha da mão direita, né? Então podemos até colocar uma setinha aqui para lembrar do sentido de rotação. Tá? Determine para a posição indicada. Que posição? 40 graus. Tá? Por que tem que ser para essa posição? Ora, porque cada posição vai ter uma característica do movimento. Nós poderíamos determinar as variáveis de velocidades e ângulos, e velocidade linear e angular, em função de um ângulo qualquer aqui. Porém, ia tornar o problema bastante extenso, e não é o nosso objetivo agora. Tá? Então, nós vamos fazer para uma posição fixa. Né? O sistema está em movimento, mas quando ele está em 40 graus, a pergunta é: qual é a velocidade angular da biela BD? Vamos mudar de cor aqui. Então, velocidade, item A. Velocidade angular ômega da biela, que é esta barra aqui, ó. Tá? Vou até fazer um reforço aqui em vermelho. A velocidade angular dessa barra é nesse momento. Mas essa barra ela está tendo velocidade angular? Tá, sim. Dependendo do... ela está ali, né? Conforme ela for descendo, o pistão avança, ela fica na horizontal, depois ela desce. Então ela também tem um movimento de ângulo. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Claro, quando ela chega no máximo aqui, a velocidade angular é nula, porque ela inverte, né? Ela começa a descer. Tá? Então tem que observar que ela realmente tem uma velocidade angular. Tá? Então nós vamos chamar aqui de ômega BD. Tá? Vocês vão ver que nós vamos poder determinar o vetor, não só o módulo, porque nós vamos determinar se ela está entrando no monitor aí, né, na tela, ou está saindo da tela. Tá? Até isso vai ser possível determinar. Item B, vamos mudar de cor, vamos pegar aqui um verdinho. A velocidade do pistão P. Tá? Então, o item B, ele quer saber a velocidade do pistão P. E vocês vão determinar, vocês vão ver que é possível determinar o vetor, inclusive, está indo para a direita, para a esquerda, enfim, não só o módulo, como a direção e sentido. Obviamente que a direção, inclusive, já está aqui, né, horizontal, mas o sentido, se você tiver dúvida, o cálculo vai te fornecer. De qualquer forma, também o sentido está bem óbvio, né? Está indo para a direita, porque aqui a manivela está descendo, está empurrando a biela para a direita, e aí então o pistão vai para a direita. Tá ok? Então vamos marcar aqui o nosso pistão em verdinho.
para a gente poder ter uma visualização melhor, né? O pistão aqui é esse pequeno bloco aqui, tá bom? Então a VP vai ser determinada também. Ok. Tem três partes aqui, ó, né? Uma manivela, uma biela e o pistão. A manivela, que nós vamos dar uma melhorada, vamos colocar um tom um pouquinho mais destacado aqui. Tá? Então essa aqui é a manivela. Ela está com a sua cinemática toda definida. Ela tem uma rotação de 2000 RPMs e gira ao redor desse ponto aqui. Vamos ampliar esse problema aqui. Gira ao redor desse ponto. Então, se eu pegar um ponto sobre esse ponto, qual é a velocidade linear? Zero. Está em cima do centro de giro, então a velocidade é zero. Um pouquinho mais longe, qual é a velocidade? Ora, é o ômega dela vezes esse raio. Então, em qualquer ponto que eu pegar sobre a barra, eu consigo determinar a velocidade. Inclusive, vocês lembrem da nossa equação que nós deduzimos aí algumas aulas anteriores, onde o nosso, vou colocar aqui em cima, a nossa velocidade era igual ao nosso ômega vetorial R. Estão lembrados? Então, é o caso aqui. Se eu tenho velocidade angular, tenho raio, tenho a velocidade linear. Como aqui é uma barrinha bem uniforme, então é só fazer o módulo, né? O ômega em módulo vezes o raio em módulo, você já tem a velocidade. Tá? Com isso, nós já temos a velocidade do ponto B. Então, toda essa parte do corpo rígido aqui, essa manivela, é conhecida, inclusive do ponto B. Lembra que uma das regras da nossa aula é que pontos articulados de um mesmo mecanismo, pertencem a duas barras aqui, por exemplo, ele tem a velocidade igual, VB para essa barra e VB para aquela barra, é a mesma velocidade. Tá? Então, o VB pode ser sim calculado já, e ele é perpendicular à manivela. Tá? Sempre uma velocidade devida a uma rotação, apenas a rotação, né? Ela é perpendicular ao raio de giro. Tá? Bom, então é possível determinar o movimento completo da manivela AB. O ômega dela é 2000 RPMs, que você transformando isso aqui para radiano por segundo fica 209,4. Como que foi feito? Ora, é rotação por minuto. Isso aí é a mesma coisa, ou é equivalente, cada uma rotação tem 2 π radianos. Por quantos segundos em um minuto? 60. Então, se eu tenho aqui 2000, então são 2000 rotações de 2 π radiano sobre 60 segundos. Se você fizer esse cálculo, vai dar 209,4 radianos por segundo. Tá bom? Isso aqui é só para lembrar vocês, né, dessa transformação de unidade. É simples, mas vale a pena lembrar. Portanto, a VB, que é aqui na pontinha do raio, aqui na pontinha da manivela, é esse ômega de giro vezes um raio. Está aqui, ó, 15,71. Tá? Basta pegar aqui o raio, que vale quanto? O raio vale 0,075. Vezes 209,4 vai te dar esse valor aqui para velocidade daquele ponto lá. Tá? Então, ok, então a VB está definida. Agora que eu conheço a VB, eu vou em busca da VP. Eu sempre faço isso, né? Como profissional. Eu saio de algo que eu conheço, agrego alguns entendimentos físico-matemáticos e progrido para algo que eu quero saber. Então, eu conheci a rotação dessa barra, progredi e achei o VB. Agora, com o VB conhecido, dessa agora biela, eu já tenho o VB da biela. Eu posso ir em busca do VP do pistão, porque o pistão tem um ponto que é comum à biela. Então, se eu achar esse ponto D aqui da biela, é a mesma velocidade do pistão. Então, agora nós vamos de B para D. Ó, prestem atenção, sempre de um conhecido para uma velocidade ou aceleração desconhecida. Tá ok? Então, vamos olhar o movimento da biela.
Este é o movimento plano geral. Por quê? Porque tu tem translação e tem rotação. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não vai ter jeito, vou ter que centralizar diferente. Só um minutinho. Preencher janela, isso. Então, esse movimento complicadinho aí da biela, ele envolve uma translação e uma rotação. A translação é dada pela velocidade conhecida, o nosso VB. Tá? Então, num pequeníssimo tempo dt, toda essa biela desce na mesma velocidade VB. Ok? Lembra que nós estudamos isso aqui nas aulas anteriores? Toda ela desce nessa VB. Mas eu tenho que agregar a esse efeito o efeito de rotação. E o efeito de rotação, vocês viram lá, que era sempre dado por uma VD em relação a B. Lá era VB em relação a A. Mas é velocidade de um ponto desconhecido em relação a um ponto conhecido. Tá? Então eu agrego aqui a translação com a rotação. Tá? E aí eu tenho aqui, isso aqui vocês já viram na aula, né? O movimento de D procurado é igual ao movimento de B conhecido, mais o movimento de rotação de D em relação a B. Tá? E esse aqui, não esqueça, é o movimento de translação. Tá? E esse aqui é conhecido, e esse aqui não é totalmente conhecido, mas vai passar a ser conhecido assim que a gente montar o nosso triângulo de velocidades. Então, essa equação aqui é a equação de base, tá? Que você vai avançar agora para achar o movimento do pistão. Antes de irmos adiante no cálculo do triângulo, é importante você ter os ângulos do teu problema. Tá? Que ângulos são esses? São ângulos que relacionam as velocidades procuradas. Por exemplo, o VB, que você já conhecia anteriormente, ó, lá em cima. Olha lá o VB. Tá? Qual é o ângulo dele com relação à vertical? Vamos botar bem fino aqui e vamos escolher uma outra cor. Pode ser o magenta mesmo. Qual é o valor em relação à vertical ou em relação à horizontal? Importante isso daí. Qual é o ângulo que VB faz com a horizontal ou com a vertical? Se eu tiver um dos dois ângulos, eu consigo traçar facilmente esse vetor. Tá? Então aqui, ó, a manivela faz 40 graus, prestem atenção, com a horizontal. O VB está a 90 graus da manivela. Portanto, 90 graus ele inverte horizontal com vertical. Então prestem atenção de novo. A manivela está a 40 graus com a horizontal. Portanto, o VB vai estar 40 graus com a vertical, pois 90 graus rebate de horizontal para vertical e vice-versa. Então eu posso tranquilamente trazer esse VB aqui para baixo, numa figura, colocando ele a 50 graus com a horizontal, ou, se você preferir, 40 graus com a vertical. Tá? Enfim, é importante que o VB esteja bem definido. Tá? O VB faz parte dessa equação aqui em cima. Aliás, aqui embaixo, né? Olha aqui o VB. Ele faz parte daqui. O VD também faz parte dessa equação. Vamos olhar e ver se a gente consegue alguma informação dele. Ora, o VD é o pistão. O pistão ou vai para a direita. Vamos fazer aqui em verde. Vamos usar o verdinho. Pistão ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Tá? Mas ele é na horizontal. Então eu posso trazer ele para cá, sem medo de ser feliz, aqui, ó, na horizontal. Se eu não conhecesse o sentido, que é para a direita, não faz mal, deixa em aberto. Tá? Como eu conheço, não tem problema, né? Eu posso marcar ele aí. Mas se não conhecer, você pode deixar em aberto, que lá na hora do triângulo ele aparece o sentido também. Então veja bem, já tenho agora também o VD, vou marcar em verde aqui. Tá? E agora a relativa, VD em relação a B. Tá? Essa aí vamos usar o vermelho. Preste atenção, agora que você vai colocar a pessoinha no teu sistema. Olha, onde é que a pessoa está? Está na referência. Quem que é a referência? É B. Tá? Vamos fazer a bolotinha vermelha aqui.
Então, vamos botar o homenzinho vermelho sobre B. Ele está lá em B. Ele anda junto com aquele ponto. Tá muito fininho esse cara aí. Tá? A pessoinha tá aqui. Tá feia essa pessoinha, né? Ok. Ela tá aqui, tá olhando para D. E veja bem, ela não roda. Ela só sobe e desce. Junto com aquele ponto B. Girando, né? Ele não roda, ele não gira no eixo dele. Ele só translada, tá? Porque nós estamos dizendo que o ponto B está em translação, tá? Então esse homem aí só translada. Ele olha para D. O que é que ele enxerga D fazer ao redor dele? Ora, esse D, uma hora ele vê a ponta da biela subindo, outra hora ele vê a ponta da biela descendo, né? Sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, aquela ponta só pode rotacionar ao redor dele, tá? Então, ora ela está para cá, ora ela está para cá, tá? Então, e outra coisa, sempre 90 graus a relativa. Então, essa aqui é a velocidade de D em relação a B, e nós também não precisamos saber exatamente esse sentido, mas a direção nós conseguimos localizar, tá? Então agora veja, ó, qual é esse ângulo que ela faz com a horizontal à vertical? Bom, melhor eu buscar o ângulo da biela, esse beta. Se eu achar o beta da biela, vamos pegar aqui o magenta de volta, nós traçamos antes com o magenta. Aqui vamos botar um pouquinho mais fino. Ó, se eu achar o ângulo aqui que a biela faz com a horizontal, como a velocidade é perpendicular à biela, eu vou ter o mesmo ângulo que a velocidade faz com a vertical. Tá? Lembra que 90 graus rebate de vertical para horizontal. Bom, esse ângulo beta é melhor localizado se você olhar aqui na figura original. Eu vou traçar um triângulo aqui, uma cor, vamos ter que escolher uma cor meio estranha aqui. Vamos tentar aqui. Essa aqui é boa. Tá? Então, um triângulo um pouquinho mais destacado. Vou fazer por dentro aqui. Não tá boa essa cor, está muito escura. Vamos ter que clarear um pouquinho mais. Aqui. Essa cor vai dar. Tá? Por dentro, aqui. Olha só o triângulo aqui. Até aqui. Isso aqui é horizontal, tá? É horizontal. Então, olha esse triângulo. Eu conheço 40 graus. Vamos ampliar aqui. Conheço esse 40 graus. Quero saber esse beta. E não tenho esse ângulo aqui. Também não. Então, eu tenho um ângulo. Quero saber outro ângulo, mas tenho dois lados. Que é o raio e o comprimento da biela. Ó, 0,2 o comprimento da biela. Então, quando eu tenho dois lados e um ângulo, eu posso entrar na lei dos senos. Então, com a lei dos senos, nós vamos achar esse V beta. Como? Assim, ó. R sobre seno de beta é igual a L sobre seno de 40. Então, nós vamos descer lá no nosso cálculo. Vamos só ajustar aqui de novo. Aqui no nosso cálculo. Olha só. Seria aqui, ó, 0,075, que é o comprimento da manivela sobre seno de beta, é igual a 0,2 sobre seno de 40. Então, isolando aqui, achando o arco seno do beta, nós achamos o valor de beta. Então, tendo o beta aqui, nós vamos saber qual é a inclinação dessa velocidade relativa. Tá? Então, nós vamos ter, ó, a direção de VB, a direção de VD e a direção de VDB. Isso vai ser ótimo no traçado do triângulo. Agora, de posse com esses ângulos que você já correu atrás para localizar eles, e de posse dessa equação aqui, nós vamos montar o triângulo. Tá? Então, vamos lá. Sempre comece o triângulo por um vetor conhecido. Então, vamos usar aquela figurinha que a gente está acostumado aí da nossa aula, né? Ó, VB, início
fim. VDB, vamos deixar em vermelho também, início, fim, é igual a VD, início, fim. Então, com isso, você consegue saber quem está conectado com quem. Tá? Ó, o início do VD, é esse aqui, conecta com o início do VB. O fim do VD conecta com o fim do VDB. E o fim do VB conecta com o início do VDB. Tá? Qual dessas três nós conhecemos completamente? A VB. Calculamos lá no início do problema. Cadê ela? Aqui, ó. 15,71 é essa aqui que está na ponta da manivela. Então, a VB. Então, você começa traçando a VB. Aqui parece um A, mas é B, tá? Vamos dar uma... Isso. Então, você já fez aqui uma análise de ângulo e verificou que a VB ela está a 40 graus da vertical ou a 50 da horizontal. Então, você vem aqui, pimba, né? Você não sabe onde é que vai dar, você só traça ela. O resto você não se preocupa ainda, tá? Traça ela aqui. Pronto. Já põe o ângulo dela aqui, ó, 50 graus, a horizontal aqui, tá? O resto vai sair depois, tá? Por enquanto, basta isso daí. Agora, no final dela, né, na ponta dela, você pode ter o início da VDB. Então, aqui nessa pontinha, vai começar a VDB. Mas a VDB, você conhece o ângulo dela, olha lá. A VDB faz beta com a vertical, ou 90 menos beta com a horizontal. Tá? Então, a VDB, olha lá, ó, 90 menos beta com a horizontal. Então, eu pego aqui, nessa ponta, e traço uma reta que vá para lá e que vem para cá. Não sei onde vai dar, mas ela começa aqui, tá? Começa nesse ponto. Tudo bem? E aí você pode até marcar, ó, VD em relação a B. Tá ok? Importante é que esse ângulo esteja correto, né? Claro que na hora de traçar você não vai usar não precisa usar aí um medidor de ângulo, né? Mas procura fazer uma escala razoável para ter um desenho mais apresentável, né? Então o VDB está já traçado. E o terceiro vetor, é o que nós estamos procurando, é o VD, que nós vamos usar o verde agora para traçar aqui. O VD começa no início do VB, ou seja, vai começar aqui, e ele termina em VDB. Mas não sei onde VDB termina, não tem problema. Mas que ele começa lá, ó, começa aqui junto com esse. E ele está onde? Você já viu aqui em cima na análise que ele está na horizontal, é o pistão. Então ele vai ser ou lá para diante, para a direita, ou lá para ré, para a esquerda. Mas que ele começa aqui, começa aqui. Então veja, se eu prolongar esse aqui para lá e prolongar a relativa para cá, essas duas nunca vão se encontrar, vão se afastar. Mas se eu prolongar para o outro lado, elas se encontram. Então o triângulo só é possível, esse problema só é possível se a VD estiver aqui, então fechando aqui, e a VDB estiver ali. Tá? Então, aí sim eu tenho um triângulo possível. Então eu determinei que esse lado é a VDB, que aquele lado lá em cima é a VD. Tá? Agora eu já tenho um triângulo, tenho os ângulos, ó, tenho 50 aqui, conheço esse aqui que é 90 menos beta, que é 76,05, e também conheço esse aqui, é só fazer 180 menos os outros dois, eu vou ter esse ângulo aqui. Perfeito. Porque lei dos senos, né? Esse lado sobre o seno do ângulo oposto é igual a esse lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual a esse lado sobre o seno do ângulo oposto. E com isso nós conseguimos determinar as outras duas velocidades. Nós só tínhamos VB, agora nós conseguimos achar VD, que é a velocidade do pistão, e VDB. Tá? Bom, isso está ilustrado aqui, ó. Então, VD, vamos reescrever, ó. VD sobre seno de 53,95 graus é igual a VD em relação a B sobre seno de 50 graus. Vamos ver se está certo, ó. É esse lado sobre seno de 50. VD, que é esse lá em cima, sobre seno de 53,95. Está certo. Igual a velocidade B, que é conhecida,
Ah, desculpa, eu coloquei vetor, mas não é vetor, tá? Vamos só apagar esse vetorzinho aqui, ó. Não é vetor, é um módulo, né? É só o lado dela. Essa análise aqui é vetorial, né? Trigonometria puramente escalar, desculpa, tá? Então, sobre seno de 76,05 graus. Então, fazendo essas análises aqui, né? Você pode, ó, você conhece o VB, então esse termo aqui todo é conhecido. Aí você isola esse aqui, localiza, depois isola esse aqui, localiza. Com isso, nós achamos aqui, ó, VB, desculpa, esse aqui já era localizado, né, anteriormente, 15,71. É o que nós conhecemos. E aí você localiza o VD, 13,09, que é o pistão, tá? Inclusive ele está indo para a direita, porque você percebe aqui, ó, vamos colocar o nosso verde, você percebe claramente que ele fechou o triângulo para lá. Então ele é para a direita, tá? Enfatizado aí que é um vetor, até pode botar vetorial nesse caso. Já indicou até a direção e sentido. E o VDB, que é 12,40 metros por segundo, tirado aqui da lei dos senos, e também dá para localizar a direção e sentido, né? A direção faz aqui 76,05 graus com a horizontal, então você pode até colocar aqui, ó, 76,05 com a horizontal e o sentido subindo a ladeira, né? Essa relativa aqui, tá ok? Então, totalmente localizado. Inclusive, nós podemos pôr aqui o vetorzinho, tá ok? Mas, o que é pedido no problema é a velocidade angular. Ora, por que a relativa está subindo, né? Por que está subindo? Isso aqui não está subindo, está na horizontal, está indo para lá, mas não é sob o ponto de vista do observador no solo, é sob o ponto de vista do carinha de vermelho ali, ó. O cara que está no solo, realmente, ele está olhando aqui o problema e ele vê o ponto D ir para a direita e para a esquerda, junto com o pistão. Mas esse cara que está aqui, ele enxerga o ponto D hora subir e hora descer. Na verdade, ele não é o ponto D que sobe e desce, é ele que está subindo e descendo, né? Mas para ele, observador, ele está achando que é o ponto D que sobe e desce. Tá ok? Então, nós temos a velocidade relativa VD em relação a esse cara aqui. E como é que isso era calculado? Nós vimos lá anteriormente que quando é na velocidade relativa, que é somente rotação, você pode utilizar o ômega-r. Olha lá, ó. A velocidade relativa, ó, isso aqui vem lá daquela equação. V igual ao ômega vetorial raio. Como o raio está no plano e o ômega é perpendicular, o seno dos dois é 90, e você pode pegar o ômega vezes o E vezes o seno de 90, que é 1. Então a velocidade é ômega-r. Então por isso, o ômega é o teu procurado, que você está perguntando lá, né? Essa velocidade angular que está subindo ou descendo, com quão rápido está subindo ou descendo essa barra, né? E o teu L é o comprimento da barra, porque tu está numa ponta olhando lá da outra ponta, então é o comprimento da barra, é o raio. Tá? E aí você substitui aqui, ó, o VDB, que é 12,4, dividido pelo L, vai te dar o valor procurado. Isso aqui é conhecido. Tá? E aí o ômega BD dá esse valor aqui. E por que é que ele está saindo da tela, né? Saindo da tela. Por que está saindo? Por causa dessa direção localizada aqui no triângulo, tá? Olha aqui, ó, tá subindo. Quando você traz esse vetorzinho aqui subindo, vamos pôr em vermelho para indicar, ó, tá subindo, né? Então isso aqui tá fazendo isso aqui, ó. Esse é o ômega BD, tá ok? Agora totalmente conhecido, né? Ele tem aqui, ó, 62 radianos por segundo de módulo e o sentido é anti-horário, ou seja, saindo da tela. Tá? Vamos colocar aqui também na forma de vetor, né? Já que nós colocamos aí direção e sentido. E com isso nós terminamos o nosso problema. Localizamos aí as grandezas procuradas. A velocidade do pistão, ele está indo a 13 metros por segundo naquele momento para a direita. Vamos fazer o cálculo em km por hora, que é o que nós mais estamos acostumados. Então, 3,6 vezes, ó, dá 40, quase 50
km por hora, né? Está indo para a direita, tá ok? Isso que ele está em uma velocidade baixa, tá? 2.000 RPMs. Os veículos aí de uma média chegam a 4, 5, 6.000 RPMs com boa facilidade, tá? Veículos de Fórmula 1, então, eles atingem 12.000, 10.000, 11.000 RPMs também no seu regime de trabalho, né? É claro que daí tu tem todo um dimensionamento para que isso aconteça, mas você atinge elevadíssimas velocidades ali dentro do motor. O pistão ele sai de 0 metros por segundo e vai, por exemplo, a 40, 50, 60 metros por segundo e depois é freado de novo a 0 metros por segundo, aí ele recua novamente, né? Observe aqui, acabei perdendo o vídeo aqui, né? Era o vídeo anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, olha ali, ó. Ele, ó, para, aí acelera, daí para, daí acelera, daí para, olha só, milhões, às vezes bilhões de vezes, esse pistão ele faz esse ciclo aí na sua vida útil, né? De componente mecânico, né? Componente inanimado, tá? E isso aí é algo bem interessante, né? Porque envolve esforços elevadíssimos, né? Nessa aceleração do pistão você tem uma força que a biela impõe sobre ele e depois na outra vinda também uma outra força de contato, né? E aí você tem toda essa problemática de dimensionamento dos pinos, das paredes do cilindro, do pistão, da biela, né? Mas isso aí nós já temos uma tecnologia bem desenvolvida para isso. Então, creio que fomos bem detalhistas, né? Revisem a aula, assistam de novo. Eu procurei seguir um roteiro bem interessante, tá? Primeiro fazer a leitura do problema, depois identificar o que você está procurando, no caso as velocidades, depois terceiro passo, localizar os ângulos dessas velocidades, quarto passo, com esses ângulos e essas direções localizadas, pegar essa equação aqui, ó, essa equação, e com esse aparatozinho aqui, nesse esquema, vir aqui traçar o triângulo de velocidades. Com o triângulo de velocidades, você pode então, utilizando a lei dos senos ou dos cossenos, determinar os lados que você não conhece do triângulo, tá? E com esses lados então conhecidos, você pode determinar mais algumas variáveis. Aqui no caso, a velocidade angular da biela. Tá ok? Então, basicamente é isso. Bons estudos, façam as revisões, as anotações e nos encontramos aí no próximo vídeo.